Olá, bem-vindos ao canal Impávido Colosso. Bom, eu sou o Kleber Lucas e hoje nós vamos trazer aqui alguns assuntos de repercussão internacional, né? Começando aí pelos Estados Unidos, toda a repercussão aí do perdão judicial de Joe Biden ao seu filho, o Hunter Biden. A repercussão aí dentro do Partido Democrata, críticas da oposição, né? O que vai ser situação a partir aí do 20 de janeiro do ano que vem, como o de Elon Musk, até mesmo o próprio Donald Trump, e todo aí o impacto na percepção pública. E também decisões de atos de Alexandre de Moraes aqui no Brasil. A transferência de detentos da prisão militar. Também temos aí movimentações, né, na política dos Estados Unidos, algumas nomeações de Trump, que o Trump anunciou aí durante o final de semana. E também o recado da deputada americana para Lula e Moraes, né? É isso que nós vamos ver aqui neste vídeo, aqui do canal Impávido Colosso. Mas antes, claro, você já vai lá, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, deixa aí o seu joinha, também se inscreve, né? Muito importante, hein? Se inscrever no canal Impávido Colosso para você acompanhar aí mais notícias, mais informações. Todo dia sempre aí trazendo vídeos, né? Vídeos todos os dias com atualizações aí da política nacional e, claro, internacional. Notícias que você vê e ouve aqui no canal Impávido Colosso. Mas para isso nós precisamos, claro, da sua ajuda, então, da sua contribuição aí com o seu like, com o seu comentário, com o seu compartilhamento e, claro, você se inscrevendo aí em nosso canal. Ok? Combinado? Então, partiu para o vídeo. Então começamos aí com essa notícia internacional, essa repercussão, né, do perdão judicial de Joe Biden ao filho Hunter Biden. Vamos ver o que diz aí a reportagem da revista, aliás, do portal Metrópolis, né? Então diz o seguinte, olha só, Joe Biden concede perdão judicial ao filho processado por sonegação. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concedeu perdão judicial ao filho Hunter Biden, processado por sonegação fiscal e também compra ilegal de arma de fogo. Biden havia falado, no entanto, que não iria interferir no processo aí contra o seu filho, mas ele mudou aí de opinião e anunciou perdão na noite do último domingo, aí, dia 1º de dezembro. Diz então Biden: desde o dia em que assumi o cargo, eu disse que não interferiria nas decisões do Departamento de Justiça e mantive a minha palavra, mesmo tendo visto o meu filho ser processado de forma injusta. Portanto, esse foi o argumento aí do presidente dos Estados Unidos em comunicado. Esse perdão judicial que o presidente americano ele pode dar, ele é semelhante ao mesmo que acontece aqui no Brasil com o indulto presidencial, né? Que existe também no Brasil. E isso nós vamos tratar de um assunto aí de indulto presidencial que aconteceu aqui no Brasil, mas que foi derrubado, que é o caso aí do ex-deputado Daniel Silveira. Pois bem, a repercussão não foi muito boa dentro aí do Partido Democrata, né? Os democratas aí não reagiram muito bem aí a essa decisão de Joe Biden com relação aí ao perdão ao seu filho, né? Políticos, jornalistas, escritores e membros do Partido Democrata criticaram o perdão presidencial concedido pelo então presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao próprio filho Hunter Biden. Eles chamaram o perdão de estupidamente egoísta, de senil, de besteira e de equivocado. E além disso, muitos democratas estão dizendo que Biden é um mentiroso em série. Alguns aí escritores, né? O escritor norte-americano, o Chris Cillizza, por exemplo, ele afirmou que a decisão dará motivo para apoiadores do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, do Partido Republicano, chamarem os democratas de mentiroso. Também teve outras personalidades que fizeram crítica aí, como o próprio governador do Colorado, o democrata Jared Polis, afirmou sentir-se desapontado em ver Biden colocando a família à frente do país. Segundo ele, o presidente norte-americano terminou de manchar a sua reputação. Será? Bom, outros dizem que Biden então cometeu aí uma besteira, né? Como o ex-congressista Joe Walsh,
que desafiou aí Trump dentro do Partido Republicano em 2020, disse que Biden cometeu aí uma besteira total. Além disso, né, o próprio Elon Musk, né, Elon Musk aí que faz parte agora aí do novo governo que vai tomar posse em janeiro lá nos Estados Unidos. Elon Musk também, ele concedeu aí, ou seja, ele fez críticas, né, ao presidente americano Joe Biden. O empresário Elon Musk, proprietário do X, criticou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por conceder perdão presidencial ao próprio filho Hunter Biden. Nesta segunda-feira, Musk mencionou uma publicação do político feita em maio, no qual o presidente norte-americano afirmava que ninguém está acima da lei. Bom, é isso que as pessoas lá nos Estados Unidos estão criticando, né, tanto dentro do Partido Democrata quanto, obviamente, claro, aí do Republicano. Mas uma coisa é certa: o perdão presidencial de Joe Biden está feito, está dado, e lá nos Estados Unidos não vai poder se voltar atrás, né, como aconteceu aqui no Brasil, no caso do ex-deputado federal Daniel Silveira. O que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa. Agora a pergunta que fica para mim e para milhões de pessoas aqui no Brasil: será que a Suprema Corte do Brasil vai entrar com alguma ação? Aí vai dar 24 horas, 48 horas para o Joe Biden? Será? Claro que isso é uma ironia. Afinal de contas, nós estamos no Brasil, lá é os Estados Unidos e aqui é o Brasil. Mas é estranho, não acham? Vocês não acham que é estranho? Lá nos Estados Unidos, por mais que se critique a decisão do Biden, que se ache esdrúxula, se ache ridícula, ou, enfim, ache o que achar, a decisão está tomada, está feita, não tem revogação, não vai, nenhum partido vai entrar com ação pedindo que o perdão presidencial venha a ser revogado, como foi o caso que aconteceu aqui no Brasil com o Daniel Silveira, né? O PSOL entrou lá com um pedido no STF, e simplesmente o perdão presidencial, uma prerrogativa do presidente, né, do presidente do Brasil, no caso, e também do presidente dos Estados Unidos, de conceder aí o perdão, simplesmente foi revogada pelo STF, claro, na pessoa aí do eminente, do sapientíssimo, do Deus do Olimpo, Alexandre de Moraes, encabeçando aqui no Brasil essa derrubada aí, então, do perdão presidencial a Daniel Silveira. Lá nos Estados Unidos é diferente. Lá pode-se criticar, sim, a decisão de Joe Biden, pode-se criticar, pode achar ruim, enfim, mas a decisão foi tomada e é respeitada. A decisão americana, a decisão do presidente, o perdão do presidente norte-americano, ele é respeitado e ninguém, nem Trump, nem a Suprema Corte, ninguém pode derrubar essa decisão do presidente Joe Biden. Como eu falei, pode-se criticar? Pode. Pode achar ridícula? Pode. Pode tecer qualquer tipo de comentário com relação ao fato? Pode. Mas a única coisa que não pode é se derrubar uma decisão ou uma prerrogativa do presidente norte-americano. Algo que deveria acontecer aqui no Brasil também, mas infelizmente não aconteceu. Bom, falando em Daniel Silveira, o ministrão aí, né, o super-ministro Alexandre de Moraes, ele mandou aí o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, se manifestar sobre o pedido de livramento, então, condicional de Daniel Silveira. A defesa do ex-deputado quer que ele cumpra aí o restante da pena na casa onde morava, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, região serrana, portanto, do Rio. Hoje, Silveira se encontra aí numa colônia agrícola, lá em Magé. Então, portanto, de acordo com os cálculos do advogado Paulo Faria, que defende Daniel Silveira, o ex-deputado ele cumpre dias além do prazo legal para ir para casa. A denúncia, inclusive, o Paulo Faria fez aí a denúncia, voltou a denunciar, né, esse caso lá na Organização, né, dos Direitos Humanos lá nos Estados Unidos, na Organização dos Estados Americanos, né, e também no CIDH, lá dos Estados Unidos. Na semana passada, Paulo Faria, então, esteve nos Estados Unidos, né, lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos e parlamentares republicanos para reforçarem mais uma vez essa denúncia, né? Diz ele: mais uma vez estamos acionando os organismos internacionais, a OEA,
e também o CIDH, né, e parlamentares republicanos em Washington, para demonstrar o grau de perseguição e tortura suportados aí por Daniel Silveira e também a sua mulher, além de Daniel, né, a mulher de Daniel, né, a advogada Paola da Silva Daniel, em mais um capítulo dessa perseguição implacável e interminável, fecha aspas, portanto informou aí o advogado Paulo Faria. E agora vamos ver qual que vai ser a decisão aí do Paulo Gonet, se ele vai conceder aí para que o Daniel Silveira então possa sair dessa prisão agrícola em que ele se encontra lá em Magé, né? Para que ele possa voltar para casa e aí também exercer, né, sua profissão. Afinal de contas, Daniel Silveira, ele já tinha aí um emprego garantido, ele é formado em Direito e advogado também, e ele iria trabalhar então num escritório de advocacia. Quando ele saiu lá do regime fechado, era para ele então, né, trabalha durante o dia e à noite volta para casa ou para a prisão. Agora não lembro exatamente qual que era aí a condição do Daniel Silveira à época, mas enfim, Alexandre de Moraes acabou aí decidindo que ele teria que cumprir aí ainda a pena nessa colônia agrícola, mas segundo o advogado Paulo Faria, já se passou aí o tempo que ele pode responder aí em liberdade ou em condicional, digamos assim. Ainda falando aí dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, durante aí o final de semana, mais precisamente aí no sábado, ele escolheu aí o Kash Patel para chefiar o FBI. Então, o presidente eleito dos Estados Unidos fez o anúncio da escolha do advogado por meio de sua rede social. O Donald Trump anunciou, portanto, no sábado, dia 30, a escolha de Kash Patel, advogado de 44 anos e seu aliado político, para ser aí o novo diretor do FBI. Patel substituirá Christopher Wray, atual diretor da agência, que precisará deixar o cargo por renúncia ou por demissão. Trump foi quem nomeou aí Wray em 2017, mas ele ainda teria então 3 anos restantes em um mandato aí de 10 anos como diretor do FBI. O Trump então realizou o anúncio por meio da sua rede social, a Trump Social, plataforma que ele criou aí para fazer as divulgações aí dos seus atos, né? Então tem aqui o comunicado, né, de Trump. Ele diz que tem orgulho de anunciar aí o Kash Patel para o próximo diretor do FBI. Então, portanto, disse o republicano. Kash é um advogado brilhante, investigador e lutador do American First, que passou sua carreira expondo aí a corrupção e defendendo a justiça e protegendo aí o povo norte-americano, né? O Kash Patel é o famoso aí por a sua luta contra o Deep State, né? O Estado profundo aí americano. Trump finalizou a escolha, então, dos líderes para os 15 departamentos que compõem aí o governo dos Estados Unidos. O republicano revelou os nomes diretamente em comunicado publicado nas redes sociais. E falando mais uma vez aí do Kash Patel, né? É um nome aí que com certeza é um nome forte, um nome de peso para o FBI e com certeza ele vai fazer aí fortes mudanças dentro aí do departamento, né, do FBI, porque, afinal de contas, o FBI invadiu, né? Agentes do FBI invadiram a casa de Donald Trump lá na Flórida, lá no Mar-a-Lago, e, segundo Trump, plantaram provas contra o então ex-presidente na época, agora futuro presidente de volta aí à Casa Branca. Com certeza, Donald Trump vai para cima aí dessa galera que tentou, de todas as formas, incriminá-lo nessa ação aí do FBI. E agora, ainda mais com o Kash Patel aí no comando do FBI. Ele disse que vai fazer os 7.000 agentes aí sair dentro do escritório e ir para as ruas trabalhar. Então tá aí, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses após aí o Kash Patel se tornar então o diretor do FBI. Olha só. Voltamos para o Brasil, né? Voltamos para o Brasil e essa notícia aí que deixou muita gente indignada. Pois é, a PF sugere então que General Gaúcho era o informante aí do Alexandre de Moraes, o famoso leva e trás do Alexandre de Moraes. Diálogos entre militares que apoiavam Bolsonaro indicam o vazamento de informações aí para o STF. A Polícia Federal afirma ter descoberto um diálogo entre militares que apoiavam o governo do então presidente Jair Bolsonaro
conteúdo sugere que o ex-comandante militar do Sul, o general Valério Stumpf, atuou como um informante do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O governo Lula, inclusive, ele sondou aí o Stumpf para assumir o comando do Exército. Depois de ser empossado, o presidente petista colocou como um dos favoritos para a vaga ao lado do general Tomás Ribeiro Paiva, que é o atual comandante do Exército. O general tinha o apelido de Leva e Trás. Em abril de 2023, pouco mais de 3 meses depois da posse de Lula, Stumpf se despediu aí do serviço ativo. Desse modo, o general foi para a reserva. A cerimônia que marcou aí a sua aposentadoria ocorreu no dia 22 em Porto Alegre, na unidade em que Stumpf comandou. Natural de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, Stumpf trabalhou aí como militar por 48 anos. As informações da PF sobre o suposto informante, contudo, não são novidades, né? Parte do teor já circulava nas redes sociais no final de 2023, conforme as mensagens que a PF capturou. Stumpf recebia aí o apelido de Leva e Trás de Moraes, que também recebeu o codinome aí de Ovo, ou Cabeça de Ovo. De acordo com os registros oficiais, pessoas próximas ao ex-presidente faziam críticas constantes aos oficiais que se opuseram a discutir aí um eventual plano para reverter o quadro político lá de 2022. Então tá aí, né? Foi revelado algo que a maioria já sabia quem era aí o general Stumpf, né? O Valério Stumpf Trindade, que era o comandante da região sul, né? Do sul aqui, e ele era aí o informante do Alexandre de Moraes dentro das Forças Armadas, né? Como eu falei, o famoso Leva e Trás. Olha só, falando em Alexandre de Moraes, então, manda aí transferir os kits pretos para a prisão militar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou, portanto, nesta segunda-feira, a transferência do general da reserva, o Mário Fernandes, e também do tenente-coronel Rodrigo Bezerra, acusados de planejar um suposto golpe de Estado. Os militares foram presos preventivamente em 19 de novembro e estavam detidos no 1º Batalhão da Polícia do Exército, lá no Rio de Janeiro. Conforme a decisão de hoje, eles então serão transferidos para o Comando Militar do Planalto, na capital federal. Diz o comunicado: autorizo a transferência do militar investigado para as instalações do Comando Militar do Planalto para o cumprimento da prisão preventiva determinada nestes autos, observadas as normas administrativas para a prisão especial, que tem por finalidade regular os procedimentos adotados em caso de prisão especial de militares que se encontram à disposição das justiças militar ou comum. Então, portanto, informa aí um trecho da decisão. Isso se refere àquele relatório da Polícia Federal divulgado lá na semana passada, em que há um trecho no qual os militares estariam então aí tramando um assassinato do presidente Lula e também do vice-petista o Geraldo Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes. Uma das possibilidades seria envenenar aí as autoridades. Então tá aí. Os militares foram então transferidos aí para o Comando Militar do Planalto. Aliás, vão ser ainda, né? Saiu aí o comunicado para que haja, então, a transferência dos militares. A nossa última notícia aí de hoje, né, desse boletim voltamos lá para os Estados Unidos. Vamos falar aí da deputada americana, a Maria Elvira Salazar, que mandou aí um recado para Lula e também para o Alexandre de Moraes. Maria Elvira Salazar afirma que Donald Trump cercou-se de pessoas conscientes das violações de liberdade de expressão no Brasil. Em maio, a deputada norte-americana Maria Elvira Salazar já havia chamado aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de condenado por corrupção e também classificou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, como um operador totalitário da justiça brasileira. À ocasião, a parlamentar participava de uma audiência da Câmara dos Estados Unidos sobre a liberdade de expressão no Brasil. Agora, então, ela volta a criticar a corte e diz para Lula ter cuidado. Pois é, em entrevista à Gazeta do Povo, a deputada, então, a Maria Salazar, falou sobre qual deverá ser a postura aí do presidente reeleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, com relação aos regimes autoritários aqui da América Latina, a exemplo de Cuba, de Venezuela, de Nicarágua e, claro, ela citou também o Brasil, por que não? Diz ela:
Os regimes opressores ao redor do mundo saberão que há um novo xerife na cidade. Então, portanto, disse a deputada, não haverá mais tolerância para seus aparatos repressivos. Estou confiante de que a administração Trump tomará aí as medidas necessárias para mantê-los na linha. Então, portanto, completou a deputada Maria Elvira Salazar. Maria afirmou ainda que esses regimes opressores agora terão aí que lidar também com Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, o futuro secretário de Estado, o Mike Waltz, conselheiro de Segurança Nacional, que ela os chama de amigos declarados da liberdade na América Latina. Recentemente, Lula se referiu a Trump como nazista. Já o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, acusou Elon Musk, que fará parte do novo governo, de tendências nazistas. Então, agora resta saber qual será a ação aí que essas pessoas, né, esses indicados de Donald Trump, terão com relação a esses presidentes, ao presidente Lula, né, e também ao presidente Petro, que chamou aí Elon Musk basicamente de nazista. Sobre o comportamento dos dois chefes de Estado, a deputada afirmou que ambos devem ter muito cuidado antes de seguir o mesmo caminho de outros socialistas, como o ditador Nicolás Maduro, da Venezuela, ou até mesmo aí o Daniel Ortega, da Nicarágua. Ela diz, olha só, os Estados Unidos, sob o comando do presidente Trump, terão tolerância zero para novas tentativas de repressão. Portanto, foi a declaração de Maria Elvira Salazar, deputada reeleita lá nos Estados Unidos, inclusive com uma votação aí expressiva. Tem aquele famoso vídeo dela com a foto do Alexandre de Moraes, que ela segura ali a foto do Alexandre de Moraes lá no Congresso americano, né? Então é isso aí, meus amigos. Será que os dias aí das ditaduras aqui na América estão contados? Bom, é o que nós vamos ver aí a partir do 20 de janeiro, quando então Trump e toda a sua equipe aí, como Marco Rubio, Elon Musk, Waltz, né, que vão assumir aí a Casa Branca, o próprio Patel, né? Qual que vai ser aí o tratamento que o presidente, o que a Casa Branca vai ter com essas ditaduras, a ditadura venezuelana, com a ditadura cubana, com a ditadura do Daniel Ortega lá na Nicarágua, e também com esses pseudo-ditadores aqui do Brasil, né? Lula, o Alexandre de Moraes, o Petro da Colômbia, que fez aí declarações chamando o Elon Musk basicamente aí de nazista. Bom, é isso que nós vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos meses, nos próximos dias, né? Afinal de contas, 20 de janeiro está logo aí. Bom, então por hoje é isso. Se você não é inscrito em nosso canal, te convido aí a se inscrever. Vai lá, se inscreve no canal Impávido Colosso. Deixa o seu comentário, o que você acha, o que você achou aí dessas informações, se são relevantes para o Brasil ou não, né? Para a nossa liberdade de expressão aqui no Brasil, não só no Brasil, como também na América Latina. E claro, deixa aí o seu like e compartilhe o nosso vídeo com quem você quiser, tá certo? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Impávido Colosso.